Fala, galera! E aí, tudo na bênção? Agarrado aí nesses devocionais, tem aprendido? Vamos então para a nossa segunda semana, né? Desses 21 dias, nosso devocional, romper para conquistar. E o tema dessa semana é: você anda pelo que vê ou pelo que crê? Você anda pelo que vê ou pelo que crê? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, desta maneira: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A história de Israel, que nós temos estudado, nos ensina que a visão negativa pode paralisar até quem recebeu uma promessa clara de Deus. Em Números, capítulo 13, capítulo 14, que relata todo esse fato de quando os espias foram ver a terra prometida, depois quando eles voltam, traz um relatório e tudo aquilo que ocasionou o medo do povo, dos espias, né? E em Números capítulo 14, versículo 28, os homens, os líderes disseram assim: vimos até os descendentes de Enaque. E no capítulo 13, versículo 33, ele diz assim: nos sentimos como gafanhotos. Quem eram esses Enaquins que tanto amedrontaram os homens, os líderes, e os líderes automaticamente influenciaram de maneira negativa a comunidade? Quem eram os Enaquins? Os Enaquins eram gigantes, guerreiros temidos, fortes. Mas então surge uma pergunta. Eles eram guerreiros, eram gigantes, eles eram fortes, terríveis. Mas surge sempre uma pergunta que eu quero fazer para você. A promessa de Deus é mais fraca ou mais forte que o desafio a ser enfrentado? Eu vou melhorar essa pergunta. Quem é mais forte? A promessa de Deus ou o desafio a ser enfrentado? Nós temos falado do que causa a mente limitante e tantas outras coisas, né? O perigo da visão errada. O povo viu os gigantes e perdeu a fé. O povo se sentiu pequeno e perdeu a coragem. O povo declarou medo e perdeu a promessa. Medo. Qual a receita de um vencedor para uma situação como essa? O que o apóstolo Paulo diz? Em 2 Coríntios 12, 10, o apóstolo Paulo diz assim: é na fraqueza que eu sou forte. Por que Paulo disse isso? Na fraqueza que eu sou forte. Porque a minha fraqueza e a sua fraqueza vai revelar a força do nosso Deus. Vou repetir. A sua fraqueza revelará a força do seu Deus. Então surge aqui mais uma pergunta. O que tem sido mais forte na sua vida? O medo ou a promessa? O que tem falado mais forte em seu coração? O medo da conquista, dos Enaquins, ou a promessa? O que tem te fortalecido? Lembre-se, o que você vê não pode ser maior do que o que Deus falou. O que você vê não pode ser maior do que o que Deus falou. Hoje, eu tenho um desafio prático para a sua vida. Anote um gigante que está diante de você. E escreva ao lado
uma promessa de Deus maior do que ele. Isto é uma dica prática. Anote um gigante que está diante de você, coloca lá, Enaquins. Esse é o gigante. Que gigante é esse? Coloca aí o nome e coloca ao lado uma promessa de Deus maior do que ele. Eu volto a te fazer essa pergunta. Quem é maior? O medo ou as promessas de Deus na sua vida? Quem é maior? Os Enaquins ou o Deus que te fez a promessa? Pense nisso. É necessário romper para conquistar. Deus te abençoe.